dia, boa noite, boa tarde. Hoje eu vou falar de uma coisa que uma pessoa que eu amo muito me disse que seria interessante. Efemérides. Ou por que não falar também de algo que é muito, muito próximo, como efêmero também. E por que a gente vai falar disso? Porque se a gente começa a pensar, e pensar bem, porque pensar bem faz toda a diferença. Nós vivemos momentos, ok? E a gente pode ver que o efêmero é um momento, sim. Mas não entendamos a coisa da maneira errada. Quando nós falamos na questão do efêmero, nós estamos localizando essa palavra dentro de um contexto onde nós nos contentamos, onde nós vivemos plenamente em cima desses lapsos, momentos tão pequenos que vêm e que vão. E eles nos causam sofrimento. Por que nos causam sofrimento? Por uma questão bastante simples. Quando nós não temos uma base sólida, qualquer construção desaba, qualquer construção não suporta e acaba. E se nós ficarmos vivendo a custas das coisas ocasionais, das coisas que chegam e vão, nós não vamos a lugar algum, nós vamos nos perder em nós mesmos. Por isso que é tão importante a gente falar disso, porque muitos de nós estamos muito preocupados com as alegrias, com os prazeres efêmeros. E eles sabem, nós sabemos disso, eles chegam e vão, chegam e vão. E toda vez que eles chegam, eles nos proporcionam, muitas vezes, alegrias infindáveis, e quando eles vão, nos causam um abismo irreparável, porque deixa uma lacuna muito grande, onde eu não me encontro. Isso não é bom. Se nós tivéssemos ou fomentássemos em nós algo maior, algo que todos nós também sabemos que é necessário, mas nós não damos muita atenção, que é o famoso, maravilhoso equilíbrio. 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 Buda dizia que é o caminho do meio. Ou seja, nem tanto para cá, nem tanto para lá. É o lugar onde eu consigo andar sem sobressaltos. O lugar onde eu consigo caminhar e chegar aonde eu devo chegar, sem que aquilo que está ao meu lado, seja do direito, esquerdo, pouco importa, me faça mal ou tire a minha concentração. Sim, essa é a ideia. Mas a gente vive tão atropeladamente. E a grande culpa de tudo isso, claro, como eu sempre penso e sempre digo, a culpa sempre é nossa. Nossa, e alguém vai dizer assim, mas eu já herdei esse tipo de entendimento dos meus pais, dos meus avós, enfim, sim, é verdade, você já herdou isso. Mas você também nunca questionou isso. É como se nós começássemos a aprender o sentido das coisas e continuássemos acreditando que o primeiro que Deus fez, Adão e Eva, e colocou aqui na Terra, um homem e uma mulher, e ainda fez uma coisa tão machista, que eu já não acredito que tenha sido Deus, de tirar uma costela do Adão para que a Eva pudesse existir. Ou seja, é muito machista, né, isso. Então a mulher, ela tem que agradecer todo dia ao homem por ela existir. Me parece um tanto quanto absurdo isso, mas enfim, talvez porque eu fiquei questionando que isso não tem fundamento algum, mas muitos não questionam e aceitam e acatam como sendo uma verdade. Mas se pensarem um pouquinho, vão chegar à conclusão que essa verdade não é verdade, nunca foi e nem vai ser.
Mas quando a gente fala dessa questão toda, de que nós nos afastamos do caminho do meio, do nosso equilíbrio tão necessário, é muito importante que a gente entenda que nós vamos sim encontrar muitas, ao longo da nossa trajetória, muitos momentos em que nós seremos chamados sim, por que não dizer assim, a alegrias imensas. E que bom isso. Mas também, algumas vezes, a tristezas ou a inconformidades. Vamos pensar assim. Inconformidade é uma palavra interessante, né? Mas eu gosto dela. Eu gosto dela porque vamos substituir a palavra tristeza por inconformidade. É aquilo que eu não estou conforme, não estou de acordo. E nós não estamos de acordo com muitas coisas que acontecem. Você está trabalhando, de repente você perde o seu trabalho. E você fica inconformado, fica revoltado. Talvez depois de alguns bons anos você descubra que a melhor coisa que aconteceu foi você ter perdido aquele trabalho, porque senão você não seria motivado a procurar outro e ter encontrado o que você encontrou agora, que é muito melhor do que aquele. Ah, que coisa boa. Mas a gente não enxerga assim no primeiro momento, porque nós somos condicionados a não pensar de maneira positiva para essas coisas. Não, nós não pensamos. Nós gostamos de pensar que as coisas devem ser da minha forma, da maneira que eu penso, da maneira que eu desejo. E se a gente olhar, a gente vai chegar à conclusão que nada sai do jeito que eu penso, nada sai do jeito que eu gostaria que saísse. E eu fico inconformado. Mal sei que tudo acontece do jeito que deve ser, do jeito que se espera que seja, mas não por mim, por alguém que cuida muito bem de nós, ou alguns que cuidam muito bem de nós, seguindo um plano pré-concebido que a gente não tem acesso. Porque se a gente tivesse, a gente ia querer mudar. Mesmo que ele fosse um bom plano, a gente ia querer dar um pitaco e dizer assim, não, mas veja bem, por que eu não posso tirar esse pedaço? É uma longa espera, não quero esperar. A gente já podia passar desta para a outra parte, fase 3, pula a fase 2, não gosto dela. Nela estou sendo submetido durante um tempo que eu não quero, a coisas que eu não quero também. Mas não, as coisas acontecem e a gente tem que estar lá pronto para isso. É tão engraçado pensar assim, mas é tão necessário, eu diria. Porque quando a gente se prende, né, voltando à origem da fala, às coisas efêmeras, essas que chegam, essas que nós desejamos tanto, a gente se dá conta que o solavanco, quando elas partem, é talvez muito maior do que quando elas chegaram. Imagina vocês que de repente eu tenho algumas coisas que de repente não é que dá, eu não jogo na loteria, porque já desisti disso há muito, muito tempo. Vale a pena. Para mim não, né? Eu acho que se você tem outras coisas que podem de repente te dar invariavelmente ou não alguma coisa, então aposte nelas. Se é para que você ganhe alguma coisa, você vai ganhar através dessas. Não através desses jogos que existem, claro, e muitas pessoas ganham, claro, mas eu não vejo, eu não consigo me ver ganhando neles. Não, isso é uma questão particular. Mas a gente tem que pensar, imagina que eu ganhasse alguma coisa. Ah, ganhei um prêmio maravilhoso. Que bom. E se esse prêmio pudesse me arrumar a vida, ou fazer da minha vida algo tão melhor do que eu gostaria? Será? Será que isso seria tão bom assim para mim? Com certeza poderia fazer algumas coisas, mas ao mesmo tempo que eu poderia fazer algumas coisas, eu posso também dizer que eu não faria nada, eu faria muito pouco. Deus, ou o nome que a gente quiser colocar, essa força maior que move o mundo, nos dá muitas oportunidades. Muitas, muitas, muitas. E nós não conseguimos entendê-las, porque elas nos aparecem, mostram-se e nós, às vezes, as descartamos. Dizemos, não, isso não é para mim. Ou dizemos, não, eu estou bem aqui, não quero fazer nada com isso.
Não estou dizendo que você, a primeira oportunidade que apareça, você deva se lançar ávido. E que aquilo seja a melhor coisa do mundo. Claro que não. Claro que não. A gente tem intuição, a gente tem algo maior na nossa consciência que nos mostra qual o caminho que nós devemos seguir. Mas a gente, às vezes, teme esse caminho. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa postura com relação às coisas que chegam e chegarão sempre, e a gente não tem controle sobre elas, deve ser uma postura comedida. Porque da mesma maneira que chegam coisas maravilhosas, como por exemplo, esse prêmio que eu disse que poderia chegar, podem chegar coisas não maravilhosas. E eu devo aceitá-las. Devo aceitá-las. Porque elas têm uma finalidade, que eu não sei qual é, mas eu saberei. No momento adequado, eu saberei. E ao saber disso, ou entender isso melhor, eu posso fazer da minha vida algo mais leve. Julgo leve. A gente precisa fazer com que a nossa vida seja mais leve. Porque nós, de tanta preocupação que temos com aquelas coisas que gritam muitas vezes à nossa frente, desejando que nós as agarremos com toda a nossa força, nós também temos que ter a precaução de entender que muito daquilo que chega é um grande teste. A nossa paciência, a nossa maneira de entender o todo que me cerca. Porque nós não entendemos, nós estamos ainda muito longe desse entendimento. Esse entendimento, quando ele é constituído dentro de nós, quando ele cria as suas raízes dentro de nós, ele faz com que nós possamos melhorar a nossa condição. Melhorar mesmo. Melhorar no sentido de que a gente possa aceitar, mas aceitar de uma maneira muito clara, que tudo aquilo que eu vejo, que tudo aquilo que eu sinto é meu. Por mais que me tenha sido presenteado, por mais que tenha sido colocado para que eu viva aquilo, para que eu sinta, é meu. Porque a maneira como eu vou entender as coisas, a maneira como eu vou trabalhar, vou cuidar, vou fazer delas algo vivo dentro de mim, é particular, é única, é singular, é única, não é de ninguém, é minha. Por isso que a gente vê tantas pessoas que sofrem de maneira tão desmedida, muitas vezes, enquanto outras não sofrem, ou sofrem muito menos, porque talvez já tenham entendido toda essa rotação das efemérides. Sim, porque efemérides significa, em última instância, dia. Pode ser um dia especial, como é a efemérides, que é um aniversário de alguma coisa muito importante, mas são coisas que se repetem, que são coisas que duram um determinado tempo. Elas não são eternas, não. E elas vêm e vão, elas vêm e vão. E elas podem ser boas, como podem não ser. E porque elas podem não ser, a gente tem que entender que nós devemos estar preparados. E a única maneira da gente se preparar para essas coisas que não são boas é estar resiliente, mesmo que nós ainda não entendamos bem o sentido dessa palavra, mas que estejamos e que nós possamos transformar essa resiliência em algo realmente vivo, que nos alimente o espírito, que alimente a nossa mente, para que nós suportemos essas vicissitudes, essas coisas todas que acontecem conosco, das quais nós não temos o menor controle. Eu fico vendo as coisas acontecendo na atualidade e vejo o quanto nós estamos tão próximos de um desmando gigante, de um desmando onde muitos, como eu disse no prefácio de um livro, estão com os dedos, as pessoas erradas, com os dedos nos botões vermelhos, esperando um devaneio para apertá-lo.
nós estamos vivendo à mercê dessas coisas. E eu digo, para quem quiser entender isso de uma outra forma, que, em última instância, a culpa sempre é nossa. Nosso conjunto de seres que habitamos esse lugar maravilhoso, que é a Terra que nos foi dada. Porque nós permitimos muitas coisas. O simples fato de nós não questionarmos absolutamente nada já abre um caminho de permissividade para tantas coisas que acontecem ao nosso derredor e que nos levam a lugares não nada agradáveis. Hoje se vive um medo muito grande. Sim. Não se sabe onde nós poderemos estar seguros nessa terra, com tantas anomalias mentais e espirituais que acontecem por parte de alguns despreparados. Eu digo despreparados porque as pessoas que se propõem a algo assim, elas estão despreparadas. Elas não entenderam absolutamente nada da sua missão aqui. Porque quando nós chegamos aqui com poder, nós chegamos com uma missão, mas nós não estamos dotados totalmente para sermos aqueles que não falharemos. Sim, falhamos e muito. Mas não que sejam pessoas iluminadas que vão ocupar cargos públicos ou coisa assim, não. São grandes testes para muitos de nós. Mas esses testes se adequam a todo o contexto que nós encontramos, que nós vivemos. Se a gente começa a pensar, a gente vai ver que todas as pessoas em um lugar dito democrático, onde todas as pessoas são eleitas, enfim, elas são eleitas pelas pessoas. E aquelas pessoas que lá estão eleitas por estas outras, comumente são iguais a elas. Então, se nós vemos alguém que governa e nós não gostamos, nós temos que entender que ele é muito parecido conosco. Posso até dizer que não comigo, ou com A, com B, porque não gostamos dessa escolha, mas e o todo? O todo sempre predomina. Então nós estamos vivendo em um mundo onde nós somos testados até nas nossas inconformidades diárias com aquilo que acontece e que deixa ele acontecer com cada um de nós. Faz parte do processo, faz. Mas a gente está aqui para isso, para tentar se melhorar, para tentar fazer de quem nós somos seres melhores. E tudo isso é um preço bastante alto, eu diria, porque principalmente para pessoas mais etárias, como eu, que tivemos a oportunidade de viver em um mundo ainda onde havia uma certa inocência, né? Mesmo que não fosse uma inocência inocente, mas havia uma certa inocência. Hoje nós vemos o quanto nós estamos invariavelmente vivendo a total falta de pudor. Não o pudor da nudez, o pudor de outras coisas. Isso nos deixa muito tristes. Mas, para finalizar a nossa fala, eu dou um conselho a mim mesmo e repasso esse conselho. Não vivamos as fugacidades, mesmo as boas, que elas sejam bem-vindas, que me alegrem o coração, mas não transformemos elas em algo que eu não possa depois domar ou cuidar, porque elas, se elas não forem boas, elas poderão me desequilibrar. E se tem algo que eu devo manter a todo custo, é o equilíbrio. Porque sem ele, eu vou cair. Eu não quero cair. Não. Quando eu tiver que cair, não cairei. Eu partirei e será para o lugar onde eu devo ir, como todos nós devemos ir também. Portanto, que vocês mantenham o equilíbrio, acreditem, tenham fé. Tudo o que acontece é porque há uma razão muito maior do que a gente consegue mensurar ou entender. E que assim que a gente possa transformar os nossos dias em bons dias, não necessariamente plantando, visando um futuro a longo prazo, mas sim trabalhando para que o hoje seja o começo desse futuro, porque o futuro, nada mais, um bom futuro seria a continuidade desse nosso presente, que, como tão bem disse o nome, é
regalo, um gift, enfim, o nome que você quiser, que nos foi dado por alguém ou por alguns irmãos aqui de cima, que nos guiam e nos ajudam sempre. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós sintamos que somos abençoados sempre. Graças a Deus.